Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira nós vamos tratar sobre um assunto que para muita gente é denso, é chato, é enfadonho, é desnecessário, mas acredite, meu amigo e minha amiga, nós vamos falar sobre um assunto que é absolutamente fundamental e vital para o futuro do Santos. Nós vamos falar sobre a proposta de alteração ao Estatuto do Santos Futebol Clube. Para quem não sabe, o Estatuto do Santos é como se fosse a Constituição do clube. Da mesma forma que nós temos a Constituição Federal, que estabelece regras para o funcionamento do nosso país, das instituições do nosso país, nós temos o Estatuto do Santos, que disciplina o funcionamento das entidades, dos departamentos do Santos, diz o que presidente, diretor, funcionários podem ou não fazer. E quando nós alteramos este tipo de material, nós vamos, no limite, afetar o que vai acontecer dentro de campo. Porque não se engane, se você troca as regras, por exemplo, para a eleição de um presidente, se você troca as regras do funcionamento do corpo diretivo do Santos, você pode, em maior ou menor grau, facilitar ou dificultar o acesso a estes cargos. E são estas pessoas que comandam o Santos. Então nós temos que ter olhos bem abertos, muita atenção, porque alterações no Estatuto do Santos, no limite, podem alterar se a bola vai entrar ou não lá na frente. E é por isso que eu quero tratar desse assunto a partir de agora. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, muito bem-vindo, fique à vontade para comentar, deixe o seu like, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, mas mais importante do que tudo isso, é claro que eu quero a sua inscrição e quero que você deixe o seu like, mas por favor, compartilhe ao máximo este vídeo, porque eu aposto que você conhece alguém que, assim como eu, é sócio do Santos e que lá na frente será instado, convocado a votar nessas alterações. E você, sócio do Santos, você, torcedor do Santos que conhece um sócio, precisa engajar as pessoas a estarem por dentro do que elas vão votar. Porque eu já adianto no começo desse vídeo, estão querendo aproveitar o momento em que querem passar um boi para passar a boiada inteira. E isso não pode acontecer. Mas nós vamos chegar lá. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque na tarde desta segunda-feira, o Giovanni Martinelli, jornalista, competente, na verdade eu não sei se ele é jornalista, mas não altera o fato dele ser competente e de ser uma pessoa por trás do no Diário do Peixe, ele trouxe uma reportagem fundamental, que eu vou colocar na tela agora para a gente analisar em conjunto. Publicada 6 de outubro, 5h30 da tarde, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo só para posicionar vocês neste horário, 8h47 da manhã, e você, se tudo der certo, está vendo esse vídeo no final da tarde desta terça-feira. Novo Estatuto do Santos altera a SAF, acaba com CG e prevê remuneração ao presidente. Gente, vocês me desculpem aí o barulho, eu fechei a porta aqui para gravar, meus cachorros estão protestando porque foram excluídos do estúdio de gravação. Eu vou seguir aqui e eu espero que este barulho não esteja atrapalhando vocês, tá bom? Vamos lá. A proposta de novo Estatuto Social do Santos será apresentada ao Conselho Deliberativo em reunião da próxima quinta. Entre as principais mudanças do novo texto estão as alterações no capítulo referentes à SAF, o fim do comitê de gestão e a possibilidade de remuneração ao presidente e ao vice. Então vamos lá. Eu quero começar aqui dizendo o seguinte. No parágrafo 4º deste artigo que diz respeito à SAF, existe uma interpretação divergente. Eu mesmo já falei sobre isso aqui no nosso canal. Olha o que diz o texto atual. Caso ocorra a transferência de bens e ou direitos do clube à sociedade mencionada no parágrafo anterior, o Santos deverá deter no mínimo 51% das ações ou cotas em que se divide o capital social votante e total da sociedade. Por que para muita gente este trecho do texto é impeditivo para que o Santos se transforme numa SAF? Ora, se diz que o Santos tem que deter no mínimo 51% das ações,
que grupo empresarial, quem vai querer ser gestor dessa SAF se você não terá o controle da maioria das ações? Então, muita gente defende que isso precisa ser alterado para que o grupo que vem eventualmente comprar o Santos tenha controle da maioria das ações do Santos. Então, olha o que diz o novo texto do Estatuto, que vai ser apresentado na próxima quinta-feira. O novo texto muda os dados sobre o percentual de participação do Santos na sociedade. De acordo com o parágrafo 9 deste artigo, o clube deverá deter no mínimo 10% das ações ou cotas em que se divide o capital social votante e total da sociedade ou do fundo de investimento. Ou seja, no mínimo 10%. Então o Santos pode vender, o futuro dono do Santos pode ter 90% no máximo. Salvo engano, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Ronaldo adquiriu 90%. Então esse percentual de 10% está dentro do que acontece aí atualmente. Aí aqui vocês vejam que está sendo estabelecido um prazo para a implementação de SAF. Então diz aqui que assim que o Santos receber uma proposta, terá 30 dias para o Conselho Deliberativo convocar uma reunião. Se houver aprovação total ou parcial, quer dizer, para haver essa aprovação, precisa de 2/3 dos votos, ou seja, maioria, é maioria qualificada, né, como a gente diz, não é 50% mais um, nesse caso é 66%. Em caso de não aprovação, a diretoria executiva tem 30 dias para alterar a proposta e submetê-la novamente ao crivo do Conselho. Em caso de aprovação parcial, ou seja, com ressalvas a alguns pontos, também 30 dias para ajustes e, em sendo aprovada 100%, por esses 2/3, vem a Assembleia dos Sócios. Então, você que não é do Conselho Deliberativo, mas assim como eu, é sócio, depois que passar pelo crivo do Conselho Deliberativo, nós, sócios, seremos instados, convocados a votar. Até aqui, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que a alteração sobre a SAF deixa mais clara o que o Santos pode fazer. Mas antes da gente dar sequência, pessoal, eu preciso explicar para vocês o conceito de jabuti. Pô, André, o que é isso? Deixa eu te explicar. Primeiro, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Embora eu tenha esse canal sobre o Santos, eu sou jornalista e trabalho há 10 anos cobrindo política. E no jornalismo político existe um jargão que se chama jabuti, que é basicamente, em poucas palavras, quando os deputados, senadores, os parlamentares de uma forma geral, estão analisando um projeto sobre a natureza A e é enfiado no meio do texto uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma cartilha para o funcionamento do nosso canal. O que você, inscrito do meu canal, pode ou não dizer no nosso chat. Por exemplo, você pode dizer que você torce para o Corinthians, você não pode fazer apologia a crime. Tudo isso tá certo, mas aí eu vou meter um jabuti na cartilha do nosso canal. E eu vou dizer que você precisa morar no 7º andar de um apartamento, de um edifício. O que o andar que você mora, onde você mora, tem a ver com o que você pode ou não dizer no meu chat? Nada. Se eu fizesse isso, isso seria um jabuti. E aí, o Santos está aproveitando o clamor que a possível transformação do Santos em SAF tem entre os torcedores para mudar o estatuto sobre coisas que não tem nada a ver com o estatuto. E aí é importante que seja dito que o regramento do Santos não permite que a mudança seja pontual. O que eu quero dizer com isso? Gente, nós vamos votar só a parte que diz respeito ao texto da SAF. Isso não é possível. Ou se vota tudo, ou você aprova tudo, ou você rejeita tudo. Você não pode aprovar a SAF e rejeitar se a grama da Vila Belmiro vai ser rosa, por exemplo. Ou você aprova, pode virar SAF e a grama vai ser rosa, ou você rejeita tudo. Ficou claro para vocês? Então vamos aos jabutis que querem fazer passar. Querem aproveitar o momento de que vão passar um boi para passar a boiada inteira. Mas vamos lá. Outras mudanças previstas pelo novo texto do Estatuto. Fim do comitê de gestão da forma como existe hoje. No entanto, seria criado o Conselho de Administração,
a diretoria executiva e os assessores especiais da presidência. Eles querem legalizar essa palhaçada que são os assessores especiais, os chamados aspones da presidência. Gente que não faz porcaria nenhuma pelo Santos e fica aí representando o Santos para cima e para baixo, dando entrevista. A diretoria executiva será composta pelo presidente, pelo vice e 7 diretores estatutários: administrativo, financeiro, jurídico, de futebol profissional, futebol de base, marketing, comunicação, todos eles indicados pelo presidente. O Conselho de Administração seria um órgão de natureza consultiva e estratégica, destinado a apoiar e assessorar o presidente da diretoria executiva no exercício das funções. Ele será formado por 3 conselheiros indicados pelo presidente, que seriam, aspas, profissionais de reconhecida idoneidade, experiência e mérito, cuja atuação no mercado lhes confira notório saber nas áreas da administração, finanças, desporto, direito, gestão empresarial ou matérias correlatas de interesse do clube. Um blá, blá, blá inacreditável, né? Mas tudo bem, isso daí é uma coisa ridícula. Já começa por aí a palhaçada, né? Aí, o que mais que nós temos aqui? A proposta ainda prevê a possibilidade de remuneração ao presidente e ao vice. Ela precisaria ser aprovada pelo Conselho Deliberativo e não poderia ser superior a 70% do teto do funcionalismo público federal, que hoje é de R$ 46.366,19. O vice não poderia ter remuneração superior a 50% do salário do presidente. 70% de 46 mil vai dar mais ou menos 32 pau, né? E o vice, então, 50% disso vai dar 15, 16 mil. Sobre isso, embora hoje não exista a previsão de pagamento de salário para o presidente e para o vice, eu concordo com isso, tá bom, gente? Porque isso democratiza o possível acesso dessas pessoas à presidência. Hoje, o presidente do Santos não ganha salário. Então, para você abrir mão de tudo da sua vida para ser presidente do Santos, você tem que ser uma pessoa rica, né? Por exemplo, eu não poderia jamais ser presidente do Santos, porque se eu não receber salário, eu tô lascado, eu não pago as contas da minha casa. Por que o Marcelo Teixeira pode ser presidente do Santos? Porque o cara é bilionário, o cara é trilionário. Então, se você institui o salário, você permite que uma pessoa que não é abastada, que não é um empresário mega bem-sucedido, possa ser presidente do Santos. E vamos lá, gente? 30 mil para um cara que vai viver do Santos 24 horas por dia e vai representar o Santos e todas as responsabilidades que essa pessoa tem em tese, 30 mil é um salário ok. Isso sem dizer, né, que a partir do momento que você recebe salário, diminui a chance de alguém fazer falcatrua, safadeza, sacanagem com as finanças do clube, né? Não estou dizendo que tem ninguém no Santos que rouba dinheiro, mas a gente sabe que, né, a gente sabe que isso acontece. Então, quanto a isso, eu não tenho nada contra. Eu sou contra essa história patética de criar os assessores da presidência. Mas vamos lá. Aqui é a pior parte possível. Outro ponto importante da proposta trata dos requisitos para a candidatura à presidência. O interessado precisa ter mais de 30 anos, já é assim, 10 anos de participação como sócio e ter participado do Conselho Deliberativo por, no mínimo, 3 mandatos completos, excetuados os casos de afastamento para prestação de serviços junto à diretoria executiva do clube em cargos não remunerados e desde que tenha exercido estes pelo mesmo período do seu mandato do Conselho Deliberativo. A proposta ainda inclui para 100 o número de conselheiros, diminui para 100 o número de conselheiros eleitos e determina o prazo mínimo de 5 anos de associação para votação nas assembleias do clube. Eu vou juntar esses 2 pontos para fechar o nosso vídeo, porque ele já está com quase 14 minutos. 14 minutos nesse momento. Diminuir o número de conselheiros? Contem comigo. Ótima proposta. Não precisa esse inchaço todo. Mas 10 anos de participação como sócio, mas principalmente 3 mandatos como conselheiro deliberativo para ser presidente, você está criando uma casta, dificultando cada vez mais o acesso da pessoa, você está criando cada vez mais barreiras para que uma pessoa seja presidente do Santos. Quando você coloca 10 anos como sócio e também 3 mandatos completos no conselho, significa que você só vai poder ser candidato à presidência do Santos quem for politiqueiro, quem estiver vivendo a política do Santos. Isso mata as possibilidades de um candidato outsider, que venha de fora
da patotinha da Belmiro Holândia. Isso é assintoso, isso é uma palhaçada. Você vai restringir cada vez mais quem vai ser candidato. E essa parte de aumentar para 5 anos o prazo em que o sócio pode participar é outro escárnio. Já foi 1, passou para 3 e agora os caras querem passar para 5. Você vai dificultando cada vez mais que o associado tenha vez e voz. Isso é outra mudança abjeta, ridícula. Então, meus amigos e minhas amigas, tem pontos positivos? Tem. Deixa mais claro o texto sobre a SAF. Institui a remuneração para o presidente. Acaba com o comitê de gestão. Diminui o número de conselheiros. Eu concordo com tudo isso. Legalizar os assessores da presidência. Todo esse prazo para ser candidato e dificultar o voto do associado é ridículo, é indecente, é indecoroso, é indefensável. E como eu disse há pouco, não é possível votar apenas em algo em que eu aprovo e rejeitar o que eu não concordo. Ou se aprova tudo, ou se rejeita tudo. Então, para fechar esse vídeo, eu digo, eu, André, enquanto sócio, votarei contra este escárnio. O Santos precisa virar SAF? Na minha opinião, sim. Mas o Santos precisa ser um ambiente democrático. E você não pode instituir essas regras indecentes para que alguém possa votar e para que alguém possa ser candidato. Então, como está tudo junto no mesmo balaio, como querem passar a boiada inteira sob o pretexto de que só vão abrir o caminho para que o Santos vire SAF, eu, André, registro aqui de público para mais de 13 mil pessoas que me acompanham que eu serei contra esta palhaçada. E se você concorda comigo, você vai ser contra esta palhaçada e você vai compartilhar esse vídeo para que os sócios do Santos, para que os torcedores do Santos se engajem. Querem nos fazer de palhaço, querem aproveitar um tema de apelo, de clamor, que é a SAF, para fazer uma série de mudanças que não tem nada a ver com a SAF, para perpetuar essa rapaziada no poder e restringir cada vez mais o acesso das pessoas que não são políticos ao dia a dia do Santos. Isso eu não posso concordar. O Santos precisa ser SAF? Na minha opinião, sim, mas não há por que ter pressa. Querem passar SAF e passar um monte de palhaçada. E palhaço eu não sou. Se inscreva se for novo por aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos. A gente se vê a qualquer momento. Um abraço e tchau.